Olá, o cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, vão falar hoje sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, como todos sabemos, ele despontou, depois de sua eleição há 2 anos, como a grande imagem, a grande alternativa da Igreja, que vivia momentos difíceis, com situações embaraçosas, principalmente daquelas envolvendo a pedofilia infantil. Mas ele, o Francisco, veio dar uma espécie de nova roupagem à Igreja e também se transformou numa espécie de ator internacional. Tanto é que ele vai receber neste domingo, dia 10 de maio, o presidente de Cuba, Raul Castro. Raul Castro está presentemente em Moscou, onde vai participar no dia 9 das comemorações dos 70 anos da vitória sobre Hitler. E de lá de Moscou vai para falar com o Papa Francisco. Bom, nós, para falarmos sobre o Papa, lógico que trouxemos um especialista, que é Francisco Cortés. Francisco Cortés, inclusive a sua modéstia impede que fale que seja chamado de vaticanista, mas no fundo é um grande estudioso, como ex-seminarista, como cientista político formado pela Sorbonne de Paris, advogado e também funcionário do Banco do Brasil e representante do banco em vários países do mundo, sobretudo em Pequim, Tóquio, Los Angeles, Suécia, E então, o Francisco Cortés vai nos dizer um pouco do que está fazendo e o que realmente está pretendendo o Papa Francisco. Foi muito bem dito por você a nova roupagem que o Papa Francisco tem iniciado nesse trabalho dele. Na realidade, essa roupagem o que é? A Igreja, uma certa metodologia anacrônica, digamos assim, de um passado, a fé cristã foi não combalida, frágil. A Igreja ela teve seu início com os pobres, com as viúvas, com os desamparados, com as minorias, com naquela vida durante o Império Romano, uma vida de castas, de classes, E Cristo veio com a nova mensagem. A mensagem de Cristo, que é o novo mandamento, mandato novum, do vobis, ut diligatis invicem, ideo dilexit me rex, Venho para lhe dar um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros como Deus me amou. Pois é, mas isso com o tempo, e sobretudo nos últimos anos, a Igreja ficou com a imagem um pouco conspurcada, Sobretudo depois do papado, do João 23 e depois do Benedito, a Igreja se envolveu muito com esse poder econômico, com esse establishment. E parece que o Papa atual, o Papa Francisco, ele veio mudar um pouco tudo isso e voltar a Igreja também mais para os necessitados. Na realidade, a Igreja sempre esteve junto ao poder. A partir do primeiro concílio de Nicéia, 325, quando ali Constantino dá as mãos ao Papa, todos já haviam se convertido ao cristianismo, ele disse, bom, eu dou o poder, o militar, eu sei o poder, eu papo o poder, dos céus, de Deus. Bom, aí as coisas mudam e torna muito grave na Idade Média, na Renascença, até século XVII e pouco. Mas isso tudo porque sai que Cristo dizia, eu vim para os pobres. Cristo não disse eu vim para os ricos, eu vim para os pobres. Bom, então aí ela esteve com os pobres. Mas quando se une ao Estado, ao poder, então acontece algo diferente, Bom,
Então, não havia um colégio de cardeais. O colégio de cardeais só veio no ano 1000, né? Vamos dizer, o ano 1000, século X. Então, não precisava ser religioso. Eram homens nomeados pelos reis daqueles estados cristãos da Europa. Eram 11 cardeais. E daí modifica. E chegou a essa conclusão. Bom, João Paulo II, João 23, este foi o grande Papa do século XX. Provavelmente o grande Papa da história da Igreja. O João 23, ele deu continuidade ao Concílio Vaticano I, com Leão XIII. Esse Concílio Vaticano I e Leão XIII foi para esbarrar o avanço do marxismo, já que os operários estavam junto com as ideias de Marx. Então a Igreja correu à frente. Bom, então ele chamou, em 1958, né, depois da morte de Pio XII, ele vem com o Concílio Vaticano II. Achava a Igreja muito anacrônica e conhecia profundamente a Igreja, ele que sofreu muito durante 20 anos como núncio lá na Turquia, que era um cargo que foi dado para ele ficar distante. Mas ele chamava muita atenção de Pio XII a respeito do que estava acontecendo. Mas não era ouvido. Então, desculpa, o que acontece com o Francisco? Um primeiro Papa não europeu, primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Então, o jesuíta sempre teve que nunca chegou ao papado, mas teve muitas perseguições, né, durante a história. Pois aí parece que o primeiro choque desse novo Papa, né, do argentino, que é o Jorge Mário Bergoglio, né? Sim. Pois é, foi justamente isso, né, que esse choque com essa fossilização, essa burocratização da Igreja e, sobretudo, né, da boa vida dos cardeais que viviam quase como príncipes, né? Pois é, então essa aproximação com o poder, né, temporal, né, que fazia parte, era eles que coroavam os reis, né, eram eles que divorciavam ou não divorciavam, perdeu a Inglaterra por isso, né? Então o João XXIII, ele modificou, porque a Igreja vivia longe dos fiéis, os padres das sacristias. Não, o João XXIII tudo bem, mas aí quando chegou o João Paulo II, né, ele fez uma aproximação muito grande com o poder, né, o poder imperial, se preocupou em acabar com o comunismo e se aproximar demais, né? O presidente era o Reagan, né, dos Estados Unidos. Foi muito próximo. Depois veio o Benedito, também um pouco conservador, e agora vem esse Papa com a mensagem nova, né, uma abertura diferente. Na realidade ele viu dois grandes problemas dentro do Vaticano. Primeiro, o Francisco. Tá. Francisco viu dois grandes problemas no Vaticano. A Cúria. A Cúria como a estrutura diplomática, administrativa. Tudo a cargo do Carmelengo, né? Que é o secretário de Estado. Então, poucas notícias e informações chegavam a ele. Chegavam aos papas. Bom, então, qual foi a grande questão? Primeiro, o Banco do Vaticano. Como é que está esse Banco do Vaticano? Que é uma questão muito séria desde João Paulo I, aquele que morreu com 33 dias. E segunda questão da pedofilia na Igreja. E ele foi em frente com essas duas tarefas, né? Bom, o Banco do Vaticano nós sabemos já o que aconteceu, já deu as notícias, né, de onde vêm os recursos, do que são esses recursos, né? E o outro é a pedofilia, que agora, isso também já nessa exortação Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho, quando ele completou um ano, né, ele então resolveu colocar em dia, dando a entrevista ao Scalfaro, o dono proprietário da República. Então ali ficou todo uma tarefa que ele ia levar à frente, né? Colocar. Agora, essa questão do comunismo que falou foi um grande problema da Igreja, né? Até João XXIII acabar com o índice dos livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum. Esse índice dos livros proibidos foi levantado
não é? Ele via que tinha em Marx, em Freud e Nietzsche 3 grandes inimigos. Marx, porque ajudou, não é, a acabar com o dízimo na igreja, ou diminuir os dízimos e a igreja ficou sem recursos. A segundo, Freud, por ter acabado com o confessionário. Com Freud veio a questão da psicanálise. E terceiro, Nietzsche, que abalou a fé. Então foi colocado no índice de proibir. Ninguém podia lê-los, sob pena de excomunhão. Bom, a partir dos anos 30, 40, 50, todos foram... houve essa primavera intelectual no mundo, né? E todos corriam para os rios. E essa foi uma mudança que no final chega onde nós estamos hoje. Então, Francisco, ele está tirando a igreja desse anacronismo existente e fazendo um novo caminho daquele que João Paulo, daquele que o Paulo VI, né, juntou nessa peça enorme em Cartagena, em Puebla, né, da teologia da libertação, que me parece que é o caminho, que é um caminho que finalmente vem em outros momentos, em outra forma, né, vamos dizer, de visão, né? Ele tem me parecido, o Papa Francisco, um homem muito político, né? E também muito sábio na condução da coisa, né? Porque a gente sabe que o Vaticano é um poder autocrático, né? É um poder autocrático, ele foi designado, não é? Ele não tem povo, não tem massa com ele. E, de qualquer maneira, ele tem que ser a expressão daquilo lá, ainda que querendo reformar aquilo tudo, né? Bom, e eu vejo também que ele corre um certo perigo, né? Porque dizem, por exemplo, que o Papa João Paulo I, que aliás não era primeiro, era só João Paulo, depois é que veio o segundo, né? Diz que foi assassinado, né? Depois, no seu 33º dia de mandato. Então, você não acha que o Papa corre perigo, o Francisco? Essa questão de João Paulo I, de João Paulo, evidentemente, foi primeiro porque veio João Paulo II, realmente há rumores mesmo de que ele, antes mesmo de ser entronizado Papa, né, naquele um dia ou dois, que há um colchão ali, né, ele teria dito para um amigo, né, cardeal, de que o primeiro passo que ele dará é o Banco Ambrosiano. Fala-se muito desse Banco Ambrosiano, os recursos vêm de fontes não muito corretas, né, honestas, né, e em segundo lugar, pedofilia. Bom, 33 dias depois, ele apareceu morto e o Vaticano proibiu que o Estado italiano fizesse autópsia, dizendo que na igreja nunca havia autópsia de Papa. Mas isso não é verdade. Já houve várias autópsias de Papa no passado, na Igreja Católica. Bom, aí aumentou mais essa coisa. Teria sido morto com um spray. Um spray em que a pessoa é surpreendida, perde a respiração, e fica da mesma forma como ele estava, sorridente, que ele era o Papa Sorriso chamado. Bom, então essas questões, e depois a morte, o aparecimento de Mário Calvi, né, presidente do Banco Ambrosiano, que apareceu morto, né, enforcado na Blackfriars Bridge em Londres, na ponte. Então, que 10 anos depois pegaram os assassinos, né? Estão presos hoje. Bom, então, isso para dizer que a questão, pulando agora para Benedito XVI. Benedito XVI, ele sentiu a barra muito forte e pressentiu que a morte estava chegando, mas a morte, não a morte... política. É a morte política. E teria dito isso ao Papa eleito. Então ele surpreendeu o mundo no dia 12 de fevereiro, dizendo que o mandato dele ia até o dia 12 de março. E ali fizessem o concílio. E então se reuniu dia 12 de março em Castel Gandolfo, ao novo Papa, e falou para ele tudo isso. O Papa então resolveu não morar nos aposentos do Vaticano. O Papa Francisco agora. O Papa Francisco agora. Não morar nos aposentos do Vaticano, mas sim na hospedaria Santa Marta, que era antigamente um pequeno local para as freiras
que ajudavam na administração, vamos dizer, no household, né? Na administração da questão do Papa, das refeições, não é? Dos quartos, né? Para acomodar, né? As pessoas e tudo mais. Mas então Francisco ele mora lá. Cortez, que é o nosso convidado de hoje e é um especialista, né, nessa questão religiosa, Francisco Cortez, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa e vamos pedir, né, um pouquinho de paciência aos amigos para o nosso intervalo. E quando voltarmos vamos abordar, né, a questão das encíclicas do Papa e a nova orientação que o Papa Francisco está dando na Igreja e, sobretudo, também o seu papel, né, de diplomata, né, principalmente depois dessa sua intervenção junto aos Estados Unidos e Cuba, né, e que propiciou essa reaproximação daqueles países que estavam em litígio há mais de 50 anos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Olá, o Café na Política volta neste segundo bloco falando sobre o Papa Francisco com o cientista político e advogado Francisco Cortez. Francisco, o nosso xará, né, eu também sou Francisco, o nosso Papa Francisco, ele tem despontado, né, como uma figura muito simpática, né, em termos mundiais, inclusive, né, sobretudo depois dessa sua participação direta, né, na reaproximação dos Estados Unidos com Cuba. Tanto é que o Papa vai receber o Raul Castro, que vai justamente agradecer a intervenção do Papa nessas negociações. Eu pergunto a você, o Papa também ele tem dado uma certa cobertura, né, principalmente, já não digo política, mas pelo menos, né, de uma forma simpática, aos presidentes progressistas da América Latina, que vem sendo ultimamente objeto de grande, né, de grande hostilidade por parte dos Estados Unidos e, sobretudo, das forças conservadoras da Europa. Como é que você vê, então, essa participação do Papa, né, nessa aproximação da Igreja com os governos progressistas da América Latina? Com certeza a inclusão, né? Uma inclusão nacional, a paz no mundo, né? A solidariedade, né? Que é uma base do que Cristo falava, né? Cristo dizia omnia omnibus communis, isto é, tudo é comum a todos. A igreja de hoje não é mais uma igreja que no passado propugnava separações, né? Em função de ideologias políticas, né? E isso praticamente hoje está no outro caminho. Bom, com relação a Cuba, o Fidel nunca proibiu a religião em Cuba. É um país maciçamente católico, né? Sim, católico, e os dominicanos levavam à frente lá os trabalhos catequéticos, né, da igreja, né?
E nesse trabalho eles sempre permaneceram, enfim, é tanto do convite que fez Cuba a Benedito XVI, que lá visitou. E Benedito XVI ficou... e João Paulo II já havia estado em Cuba, e teve uma grande recepção em Cuba. Então, na realidade, no mundo de solidariedade, todos têm que conviver. Bom, ele começou esse trabalho, que nós só viemos saber recentemente, né? Que já durava mais de Foi anos. muito secreto. Foi... com Raul Castro, o presidente Obama, e um grupo, se não me engano, um grupo judaico em Nova York, que tinha grandes relacionamentos, e o Papa já tinha feito esse ajornamento com o Estado de Israel, né? Teve também participação com outras autoridades religiosas do mundo muçulmano, né? Ele teve um encontro, né? Sim, ele teve esse encontro. Com os presidentes de Israel e o presidente da Palestina. Sim, presidente da Palestina. Até oraram os três juntos. Isso tudo porque os três vêm da mesma fonte judaica, que é a Bíblia, né? Que vem dos judeus, o livro número 1, né? Bom, então, para haver paz no mundo tem que haver não essas guerras, né? Não as armas da OTAN, né? Que vai resolver os problemas, né? Não as armas de Atlântico, isto, aquilo, de resolver os problemas com Cuba. Chegou a vez da diplomacia, você acha, né? Sim, não resta a menor dúvida. Ele, por sinal, é um diplomata. Francisco é um Papa diplomata. Então... É engraçado, Cortez, o Papa, ele, na época do governo Kirchner, e depois do governo Néstor Kirchner, e depois da Cristina, né? Ele teve sérios desentendimentos com o governo. Chegou ao ponto até de o presidente Kirchner, na época, ter abandonado a sua participação nos Te Deums, né? Que eram aquelas missas que tinham todo ano, e o Kirchner deixou de ir à catedral, né? Porque o cardeal estava sendo muito hostil junto a ele. E eu sei que houve toda assim, uma espécie de distanciamento, quando não hostigamento de ambas as partes. Tanto é que quando o Papa Francisco é designado como tal, toda a mídia, todo o poder econômico achou que o Papa fosse hostilizar a Cristina, quando ocorreu justamente o contrário, né? Quer dizer, justamente por causa dessa percepção dele, dessa preocupação dele de se tornar uma figura, quer dizer, mais inclusiva, mais internacional e não somente argentina. E tanto é que ele recebeu a Cristina 2 vezes já. A última de seus encontros durou 3 horas, e vai receber novamente a presidenta da Argentina no dia 6 de junho lá no Vaticano. Isso realmente demonstra alguma coisa de concreto, né, nessa vontade de ele se abrir mais, né, para além das forças conservadoras, das forças sociais, das forças políticas. Qual é a sua visão? Ver que o Papa Francisco viveu um tempo muito conflituoso, né? Com a ditadura Videla na Argentina. Ele também, do outro lado dos Andes, né, vendo a questão do Pinochet, né, e o colega dele que estava lá, que era o cardeal Silva Henriques, aquele mesmo cardeal que abriu a catedral do Chile, aquela imensa catedral de Santiago, bonita, 10 horas da manhã, entrando Pinochet e os 2 ministros militares, naquela época era um trio, e lá o cardeal o recebendo e mandou tocar o hino da igreja, que é o hino dos grandes eventos, das glórias da igreja, chamado Te Deum Laudamus, Te Domine, in Tibi Confitemur, né? Em ti, Senhor, louvamos o Senhor e confiamos no Senhor. Em ti louvamos e em ti confiamos. E isso magoou muito, com certeza, os cardeais da época, os bispos e tudo mais. Porque isso não podia ocorrer. Esse hino é um hino importantíssimo na igreja, é como um hino nacional. É como um hino nacional em qualquer país. Bom, então ele vem coberto de
toda uma questão, a era nicaragüense, do Somoza, por exemplo. Então ele viu todas essas questões na Bolívia também, né? O que fizeram lá, aquelas minhas de Potosí, né? Levando todos aqueles minérios e tudo mais. Então, ele sentia que os povos estavam sofrendo, né? A questão da Bolívia, os índios, né? E por aí vai. Então, ele sentia tudo isso. E resolveu dar o troco. De uma certa forma, quando no século XVIII, para acabar com a ordem jesuíta, que de fato acabou, o Papa Pio VII, né? Ele acabou com a ordem, Clemente XV, aliás, acabou. Pio VII foi que, 43 anos depois, reabriu, que diziam assim dos jesuítas: se jesuítes, non com jesuítes. Se és jesuíta, não estás com Jesus. Ora, o que é que fez Francisco agora? Exatamente que não é assim. Ele está com Jesus, né? Ele está convidando o clero, os bispos, os cardeais todos a sair da sacristia, a sair das igrejas e ver as pessoas que necessitados, as viúvas, aquilo de Jesus Cristo, a viúva, o desamparado, as crianças, etc. E é isso que está se reconstruindo nessa igreja. Essa trajetória importantíssima. Bom, ele assistiu e estava presente, que conheceu muito Dom Helder Câmara, né? Por sinal, está elevando Helder Câmara aos altares, né? Tudo indica que proximamente, se não me engano, em agosto, né? Dom Helder, né? Dom Helder Câmara, o brasileiro, sim. Dom Helder. O brasileiro Dom Helder Câmara, sim, de Recife, né? Como um cara. Cearense. Cearense, é verdade. Cearense, foi... antigo arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, né? Onde ele era o chamado padre das passeatas. Pois é, padre das passeatas. Houve uma questão aí com o regime de exceção da época, né? Ele foi para Recife, lá ficou. E ainda o arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, né? Que foi assassinado quando celebrava uma missa. Bom, eles dois estão subindo aos altares. É uma questão só ainda. Francisco, em 2 anos como Papa, completados agora, no dia 13 de março, foi o Papa que mais elevou aos altares homens e mulheres, mais do que todos os papas nesses últimos 200 anos. Ele, em 2 anos, elevou aos altares mais santos do que os papas juntos nesses últimos 200 anos. Então, há de se ver que tem neste homem, neste Papa, nessa pessoa simpática, né? Carismático, né? E isso faz parte do Cristo, né? Que dizia aquelas palavras tão bonitas, né? Que dirige-te a inimigo aos vestos, benefaciteis, que oderam de vós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia. Ora, isso é impressionante. E ele vê na América Latina talvez o último bastião que a igreja tem que lutar. Evidentemente, nós temos a África, que tem um grande poder católico, cristão na África, né? O cristianismo é a base da civilização ocidental, né? Via, evidentemente, os hebreus, não é verdade? Francisco Cortez, nós estamos encerrando esse nosso segundo bloco e último bloco, né, que só são 2 blocos do programa. E gostaria que você também examinasse um pouco dessas encíclicas do Papa Francisco, né? Você costuma citar muito nas suas conferências aí. O que é que ela trouxe de inovador, que elas trouxeram de inovador, né, para esse novo papado? Isso é muito importante, especialmente a exortação apostólica chamada, né? Que nós na igreja temos exortação, né? Tem as epístolas, tem o Nuncio Urbi et Orbi, que é um anunciado para o mundo inteiro, as bulas, né? E as encíclicas, né? Bom, então ele lançou, ao completar 1 ano, ele lançou a Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. É uma exortação de quase 200 páginas, né? Em que ele toca em todos os assuntos da igreja, inclusive nesse que acabamos de falar antes, da questão das finanças da igreja, né? O problema da cúria e o problema que já tocamos da pedofilia. Então,
ele toca nessa questão de uma economia que não serve, que só serve para governar e não para servir. A exclusão dos mais pobres com relação ao acesso ao dinheiro. Uma economia que mantém juros incapazes das pessoas viverem, os mais pobres, né? Uma economia que mantém salários de fome, né, também, né? Essa é uma questão muito séria na América Latina, né? A concentração de riqueza, uma economia que faz uma concentração de riqueza muito grande. A questão do Brasil, por exemplo, que são 4.750 famílias que detêm 2/3 do PIB brasileiro, vamos dizer aí 3 trilhões de reais. Estão 4.750 famílias. Não estou dizendo 4.750 pessoas, mas isto vai chegar aí umas 50 mil pessoas no máximo. Então, isso tudo, a questão do clero, né? As tentações do clero, né? Essa questão do orgulho, da vaidade, do poder, né? E que ele pressentia tudo isso, né? É tanto que deu esse exemplo, indo morar num quarto e sala dessa pousada Santa Marta, trabalhando da mesma forma. Ele, aliás, tinha feito isso como cardeal lá em Buenos Aires, né? Sim, cardeal em Buenos Aires. Também não quis saber de palácio presidencial. Exatamente. E nessa pousada Santa Marta é onde ficavam os cardeais que vinham para ou visitar os papas ou eleger o novo papa. Correto. Escolher o novo papa. Então, nós agradecemos assim a presença do Francisco Cortez, que falou sobre o Papa Francisco. E nessa mais esta é a edição do cafénapolítica.com.br.